Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Alguma vez ouviste falar que nós devemos beber água alcalina? Fica atento até ao final do vídeo, depois eu hoje vou falar de algumas coisas relacionadas com este tema, se é verdade, se não é, o porquê e também um bocadinho da fraude que existe em relação aos negócios de água alcalina. Olá, Isilda Fidalgo, Pedro Miguel e Maria Emília Souza, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Patrícia Cunha, hello, hello. Olá, Minel, Luís Albino, Xânia Luz, Maria Cristina, Ana Cristina Magalhães, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão sobre a saúde natural. Olá, Isilda, viva. Olá, Nuno Cardeira, gosto em ver-te. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Obrigado pelos corações. É sinal que vocês estão a gostar. Cada vez que eu vejo corações, é sinal que vocês estão a gostar. Olá, Raquel, Lourenço. Se acharem que o tema pode ter importância para mais alguém, cliquem no botão partilhar em privado ou em público. Partilhem a bênção da informação, da saúde. Eu há muitos anos atrás, há muitos mesmo, que eu vi um estudo científico sobre o Dr. Otto Walsburg, de 1931. Foi um médico cientista que decidiu fazer uma investigação profunda sobre a origem do cancro e acabou por descobrir que a origem do cancro e de todas as doenças tem sempre a ver com um ambiente com falta de oxigénio. E onde há um ambiente com falta de oxigénio, existe acidez extrema. O que ele provou na altura é que se nós tivermos o corpo ligeiramente alcalino, não existem doenças. Tá? Depois, ao longo destes anos, surgiu uma moda que é beber água alcalina. Será que é verdadeiro? Será que nós precisamos mesmo de beber água alcalina para ficarmos com o corpo alcalino? Será que nós necessitamos mesmo disso? É um bocadinho sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Boa noite. Lina Pinto, José Carlos Moura, Natália Branca, Tonieta Reis, Francisco Mendes, Mira Souza. Olá, Catarina Brito, beijinhos. Olá, Mira. Olá, Judite. Então, será que nós precisamos mesmo de beber água alcalina? Na realidade, depende de que órgão é que nós estamos a falar. Porque os nossos órgãos têm pHs diferentes e tem mesmo que ser assim. Raquel já chega de corações. Também pode ser flores, mas eu gosto mais dos corações. Obrigado. Depende do órgão que nós estivermos a falar. Porque eu recebo muitas vezes esta pergunta em relação a algumas dúvidas que as pessoas têm. Já ouviram dizer que se deve beber água alcalina e as pessoas acabam por me perguntar qual é a minha opinião em relação a isso. Existem águas alcalinas no mercado que diz no rótulo que são alcalinas, já lá vamos, e perguntam-me muitas vezes qual é a minha opinião em relação a isso. Há várias maneiras de pôr a água alcalina e às refeições, meia hora antes e meia hora depois, de certeza absoluta que ninguém deve beber água alcalina. Porquê? Porque nós precisamos, a parte mais ácida do nosso corpo é o estômago, onde se produzem ácidos que vão ajudar a dissolver a comida, o processo da digestão. E beber água alcalina vai interferir com esse processo. Tá? A água alcalina tem um pH 7 para cima e isso vai interferir com o processo de digestão, que tem que estar, o pH tem que estar a 1.8 até 3 no máximo. Portanto, nós estarmos a ingerir água desse género a uma refeição, ou um bocadinho antes, ou um bocadinho depois, estamos a interferir com o processo digestivo e podemos estar a provocar problemas no aparelho digestivo.
Portanto, essa é a minha opinião em relação a isso. Também existem algumas máquinas que tornam o pH da água mais elevado. Será que isso é mesmo assim? Há várias coisas que tem que se olhar para a água, não é só o pH, há o pH, há a dureza, há o ORP, que tem que ser o mais negativo possível, há uma série de coisas que não se fala muito, mas que são tão importantes como ter o pH mais elevado. Tá? Na realidade, o que nós precisamos é ter equilíbrio. O nosso corpo está preparado para comer comidas mais ácidas que outras. Algumas comidas são mais ácidas e o nosso corpo está preparado para isso. Tá? O problema principal é que nós não andamos a comer comida da natureza, comida pura. Esse é o maior problema de todos. Andamos a comer comida que não tem vitaminas nem minerais e que tem muitos químicos. E isto sim provoca acidez no corpo. Tá? Se nós comermos um alimento da natureza, um animal bem alimentado ou um vegetal criado de forma natural num terreno que ainda tem muitos minerais, é uma coisa equilibrada. Não se falava disto aqui há 50 anos, não havia necessidade, né? Também não havia tantas doenças como há hoje. Né? Os cancros eram uma coisa rara, em 1930 era uma coisa rara, hoje em dia é o prato do dia. Né? Portanto, alguma coisa se passa e tem a ver realmente com esta acidez. Mas será que é assim tão importante beber uma água alcalina? À refeição, não, de certeza. Porque vai mexer. E depois os rins têm um pH diferente, o fígado tem um pH diferente. Pronto. Tá? Depois há o pH do sangue e depois há o pH geral do corpo, a nível celular. Tá? Há várias formas de medir isso. Mas em relação à água alcalina às refeições, não, nunca vai interferir com o processo digestivo, que é onde começa a nossa saúde, né? É na digestão. Na realidade, o que nós precisamos mesmo é o que eu estava a dizer. Nós precisamos de comer comidas ricas em minerais, porque os minerais é que são importantes. É uma das coisas mais importantes que nós temos mais falta, é minerais. É importante para tu teres os ossos mais fortes. É importante para relaxar os músculos. É importante para melhorar a digestão. Por isso, se nós tivermos a comer uma comida mais ácida, mas que vá carregada de vitaminas, de minerais e de antioxidantes, é o que é perfeito. O corpo tem lá tudo o que precisa para trabalhar, para fazer os processos que tem que fazer. E aqui é que está a chave da questão. Será que é assim tão importante nós bebermos água alcalina para tornar o corpo mais alcalino? Nós precisamos de comer coisas da natureza, mais vegetais, mais frutas, carnes orgânicas, frutos secos, sementes, grãos orgânicos, como por exemplo arroz integral, coisas completas, puras da natureza, é o que nós precisamos. É muito mais importante isto do que se vamos beber água mais alcalina ou menos alcalina. Tá? Por exemplo, quando se faz uma dieta cetogénica, que é uma dieta sem hidratos de carbono, com proteína e com muita gorduras que nos fazem bem, o corpo tem tendência para ficar ligeiramente mais ácido também. Tá? Por isso é que é importante comer muitas ervas, muitos vegetais e especiarias. Tá? O que nós precisamos é dos aminoácidos da carne, precisamos das gorduras saudáveis para as células funcionarem bem, como por exemplo o abacate, o óleo de coco, a manteiga ghee, já me ouviram falar várias vezes destas coisas, mas tu também precisas de vitaminas, de minerais, especialmente antioxidantes, para combater os radicais livres, mas na realidade só beber água alcalina não vai fazer grande diferença. E se bebermos água alcalina à refeição, estamos a criar problemas em relação a isso. Tá? Já me ouviram dizer também, eu bebo água com sal rosa dos Himalaias. Porquê? É a forma mais barata de nós ingerirmos mais minerais.
Eles são sempre poucos. Tá? Nós só temos excesso de sódio e de cloro. E ao ingerir uma água com um sal integral, nós estamos a ingerir uma série de minerais que são muito importantes, além do cálcio, do magnésio, do potássio, tem 80 e qualquer coisa minerais, e há um equilíbrio de minerais que nós precisamos de todos. Tá? Agora, eu estive a ver ainda há pouco uma experiência com várias águas que se vendem no mercado. Não foi em Portugal, foi num país onde se fala espanhol, portanto as águas de lá não apareceu nenhuma das nossas, portanto em relação às nossas eu não sei se acontece o mesmo, mas como mafiosos existem em todas as indústrias, também é bem provável que haja cá. Tá? Os testes foram feitos de várias águas diferentes, com um composto químico para ver a reação, e as águas que supostamente eram alcalinas, a maior parte não eram, tinham altos níveis de cloro, que não é uma coisa boa, tá? É aquilo que nós, se bebermos água da torneira, estamos a beber, além de outras coisas. O cloro mata tudo o que são agentes patogénicos, para nós não apanharmos doenças, mas também destrói tudo o que é bom, que nós precisamos. E isso realmente não é assim uma coisa muito, muito boa. Pronto. E existe fraude no mercado de quem vende águas. Se existe em Portugal ou não, não faço ideia, só fazendo testes de laboratório. Aquele teste era mesmo num vídeo, via-se mesmo as marcas das águas, depois punha-se um bocadinho num copo, depois punha-se um composto químico para se ver a mudança de cor, que é para detectar substâncias que estão na água. A maior parte tinha coisas que não deve. Portanto, as nossas, não sei, às vezes falam-me que eu bebo uma água que tem o pH 9.4. Eu, ótimo, em termos de pH está ótimo. Mas eu uma vez fui ao supermercado comprar uma água dessas, porque realmente é a água que se vende em Portugal com o maior pH, sem dúvida nenhuma. Mas eu fui ler o rótulo e uma das coisas que dizia lá que não me agradou nada é que continha flúor. E como não há uma legislação que distinga o flúor da natureza do outro flúor que nos faz mal, nas pastas de dentes, por exemplo, não é? Como não há uma distinção na lei, é flúor, mas há vários tipos de flúor. Há o que é feito em laboratório, há o que é da extração do alumínio, que são esses que nos fazem mal, e depois há em pequenas quantidades, é um mineral em pequenas quantidades da natureza. Mas na realidade a lei, nós podemos lá escrever flúor e não dizer que tipo é que é. Portanto, essa água, por exemplo, tem um nível elevado de flúor, não sei se será adicionado, se será da natureza, mas eu, como já estou habituado a estas coisas, eu duvido, não tenho a certeza, mas duvido, e acho que é muito mais importante nós comermos mais vegetais, mais frutas, mais ervas e mais especiarias. Tá? Isto é que é extremamente importante. Nós temos uma alimentação equilibrada para termos mais minerais, que o corpo torna-se por ele próprio alcalino ou ácido onde precisa, equilibra-se de forma natural. Beber água com sal, como eu faço, uma das coisas que ajuda é na digestão, porque tem lá uma série de minerais que vão ajudar a produzir os ácidos que ajudam a fazer a digestão. Se eu for beber uma água alcalina, se realmente a água for muito alcalina a uma refeição, eu estou a destruir os ácidos, em vez de estar a ajudar o corpo a produzi-los. Não vou dizer marcas, está bem, Augusto? Não vou dizer marcas, também não tenho a certeza do que estou a dizer, em termos das águas portuguesas, só com testes é que se consegue ver. Eu só vi, eram 6 ou 7 marcas espanholas, e não havia nenhuma que fosse tal e qual como dizia o rótulo. Portanto, não deve ser muito diferente por cá, tá? Tudo é negócio e está toda a gente marimbando para a nossa saúde. Se não formos nós a cuidar dela, é a minha opinião e a minha experiência também. Portanto, era sobre isto que eu queria falar aqui hoje um bocadinho. Existem, agora vou só aqui voltar atrás. Se tiverem a gostar, coloquem nos corações, cliquem no botão partilhar se acharem que a informação pode ajudar mais alguém.
Olha lá quem chegou. José Carlos Moura, água alcalina. Existe o nosso corpo tem um pH. Isto aprende-se em Fisicoquímica, salvo erro, na escola. Eu aprendi um bocadinho sobre isto, né? Do pH, o pH das substâncias. São mais ácidas ou mais alcalinas. E o nosso corpo, para funcionar bem, no geral, o corpo tem que ter um pH acima de 7. Tá? Hoje em dia, como nós comemos comida com químicos e sem os minerais que a gente precisa, a tendência é que a maior parte das pessoas tem o corpo ácido demais. Tá? E por isso é que a maior parte das pessoas tem doenças. Porque o corpo está ácido demais. Mas isso é sempre falta de minerais, vitaminas, oligoelementos e, em especial, vitaminas antioxidantes. Está bem, José Carlos Moura? Tem a ver com isso. O importante é mesmo a gente ingerir a comida da natureza. Isso é que é importante. Não sei se a pergunta é para mim. Onde é que eu compro o abacate barato? Não sei se a pergunta é para mim, Raquel. Eu não compro abacate barato. Eu compro abacate biológico. Eu não trato a minha saúde com coisas baratas. Tá? Porque senão eu vou ficar doente. Eu trato a minha saúde com aquilo que tem mais qualidade. Tá? Não me interessa se é barato, se é caro. O que me interessa é que seja da natureza, biológico. Pronto. Que é dessa forma que nós conseguimos ver, comer coisas um bocadinho melhores ou com pelo menos menos químicos, né? Se a gente já reduziu, se aquilo tiver os mesmos nutrientes, mas menos químicos, já não é nada mal, porque ajuda o corpo a ficar mais alcalino, porque tem menos químicos. Tudo que são drogas, remédios, qualquer pessoa que tome um remédio, uma droga qualquer, está a pôr o corpo mais ácido. Sempre. Está a criar mais radicais livres, está a piorar, seja o que problema for, está sempre a piorar. Tá? Na minha opinião, as drogas são para tomar se estivermos a morrer. Tá? À exceção daquelas recreativas, aí cada um sabe de si. Mas drogas que os nossos médicos receitam, é a minha opinião. Eu já usei muitas, fui doente a vida toda. Portanto, é possível viver sem elas, é possível melhorar a qualidade de vida de forma natural. A natureza tem tudo, temos que aprender a usá-la. Ora, boa noite, Conceição Melchior. Fátima Laranjeira. Pois é, Paula. Foi mesmo essa que eu estive a ver e tem um nível super elevado de flúor. Agora, quem é que sabe se aquele flúor é da natureza ou não? A lei não obriga a descrever. E será que se a gente for lá medir o pH, será que tem mesmo esse pH? E o ORP? E a dureza da água? Há várias coisas que se tem que olhar para a água. Há umas máquinas muito caras que se compram que mexem nestas coisas todas em relação à água. A maneira mais fácil é beber água com sal. Tá? Isso é que é importante. A água ter minerais, ser da natureza, ou ser da natureza, até a água do mar. Nós podemos beber água do mar misturada com água normal, filtrada, de preferência. Tá? É muito melhor do que procurar aí coisas que se vendem no mercado, porque a gente não sabe se é mesmo assim. Só se a gente for medir. Né? A boa, faço com sal dos Himalaias. É isso mesmo, Augusto. É muito melhor. E é barato. Água com sal é barato. É uma coisa barata. E se quem não quiser usar sal, pode ir ao mar buscar água e mistura um quinto de água do mar com 4 quintos de água normal, por exemplo, e está a beber muitos minerais. Tá? É isso que faz os peixes conseguirem viver dentro da água. É tudo nutrientes. Água, oxigênio, minerais. O mar também está poluído e por isso é que eu não vou assim, se calhar, tanto ao mar. Tá? Portanto, espero que tenham gostado. Era só para falar um bocadinho sobre isto. Existem muitas maneiras de nos enganarem. Esta poderá ser ou não o caso cá em Portugal, só o medindo. Só alguém que tenha capacidade económica para fazer esses testes todos, ou que tenha um laboratório que consiga fazer isso, é que a gente consegue saber exatamente os pormenores, tá? Mas ninguém vai fazer por nós, tá? Porque existem negócios por trás disto,
Portanto, ninguém vai fazer nada disso por nós. Agora, existem três... Se tu és uma pessoa que te preocupas com a tua saúde e com este aspecto de teres o corpo mais alcalino, existem três alimentos que são obrigatórios nós ingerirmos para termos mais quantidade de minerais, de vitaminas, antioxidantes. Se nós ingerirmos estes três alimentos com frequência, nós também estamos a aumentar exatamente o que nós precisamos, que é aumentar os minerais e aumentar a capacidade do corpo de funcionar melhor. Tá? Portanto, se te queres saber quais são estes três alimentos, mandas-me uma mensagem em privado, que eu terei todo o gosto em partilhar contigo de forma gratuita. Quais são estes três alimentos que são, para quem se preocupa com isto, são aqueles três que nós temos que ingerir com mais frequência, diariamente, etc. Está bem? Beijinhos e abraços. Obrigado a todos. Maiaja. Obrigado pelos corações. Obrigado pelas partilhas, especialmente. Eu volto amanhã às 21h30 para mais um vídeo. E beijinhos e abraços e até amanhã. Tchau, tchau.